Quando termina a pandemia? Esta é a pergunta de 1 milhão, muitos milhões, bilhões de dólares. A pandemia do coronavírus de 2019 parece um pesadelo sem fim, mas deve estar controlada nos países ricos no fim deste ano e aqui, um pouco mais tarde, a vida voltará ao normal, primeiro nos países desenvolvidos, onde houver grandes campanhas de vacinação, um sistema de testagem e rastreamento do vírus para atacar cada foco e uma gestão competente do sistema de saúde pública. Nesta quinta-feira, o Brasil chegou a 10 milhões de casos confirmados e 243.610 mortes. Dentro de 6 a 8 meses, prevê o professor de saúde pública global Devi Sridhar, da Universidade de Edimburgo, na Escócia, os países com recursos poderão reabrir as escolas, os bares, os restaurantes e as academias de ginástica, reiniciar os shows de música e outros espetáculos artísticos e esportivos. Os bombeiros ainda serão necessários contra surtos que podem ser localizados e pequenos, enquanto a situação não estiver sob controle no resto do mundo, com novas mutações do vírus surgindo, será necessário manter restrição aos voos internacionais, adverte o professor Sridhar. Ele escreveu: a pandemia não vai acabar abruptamente, mas devagar, de país a país, à medida que cada um consiga controlar a Covid-19 dentro de uma estratégia global de erradicação do vírus. O professor de saúde pública teme que os países ricos consigam controlar a doença, inclusive com a atualização de vacinas para enfrentar novas linhagens do coronavírus, enquanto os pobres tenham de enfrentar sucessivas ondas de contágio. Devi Sridhar lembra que estas desigualdades na saúde pública global são históricas. Doenças infecto-contagiosas como cachumba, rubéola, poliomielite, sarampo e tuberculose ainda são um grande problema em regiões pobres. Em entrevista ao jornal britânico Financial Times, o presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu maior cooperação internacional no combate à pandemia e declarou que os Estados Unidos e a União Europeia deveriam destinar 5% de suas vacinas a países de baixa e média rendas. O presidente Joe Biden rejeitou a proposta. Macron descreveu o nacionalismo das vacinas como uma aceleração inédita das desigualdades mundiais, insustentável a longo prazo. Como a União Europeia tem cerca de 450 milhões de habitantes e já encomendou 2 bilhões e 600 milhões de doses de vacinas, tem muito mais do que 5% para oferecer. Nesta sexta-feira vai haver uma reunião virtual do Grupo dos Sete, o G7, reúne os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, o Reino Unido, a França, o Canadá e a Itália, as grandes potências industriais democráticas, com exceção da Índia, que hoje é a sexta economia do mundo e não faz parte do G7. Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vai propor a distribuição de vacinas a todos os países. Será o primeiro encontro multilateral de Biden como presidente dos Estados Unidos. Será uma oportunidade de mostrar se acabou a política externa os Estados Unidos primeiro do governo Donald Trump. O presidente americano vai anunciar uma doação de 4 bilhões de dólares, quase 22 bilhões de reais, à COVAX, aliança de vacinas articulada pela Organização Mundial da Saúde para a imunização nos países em desenvolvimento e nos países pobres. Biden promete oferecer vacinas para 300 milhões de americanos até o fim de julho. Mais cauteloso, o Dr. Anthony Fauci, o principal epidemiologista do país, acredita que a vida comece a voltar ao normal no fim do ano. 7 novas variantes foram identificadas nos Estados Unidos, mas aparentemente não são mais contagiosas nem perigosas. A Dinamarca está mapeando o vírus de todos os doentes para descobrir mutações. Para prevenir futuras pandemias, há um projeto piloto de um observatório imunológico global, um sistema para testar amostras de sangue do mundo inteiro em busca de vírus e anticorpos para descobrir infecções que estejam em alta. No início, este observatório receberia 500 mil de amostras de plasma dos Estados Unidos, depois precisaria de doadores de sangue do resto do mundo. O contágio é maior quando o transmissor tem uma carga viral maior. Em pesquisa realizada na Califórnia, nos setores da economia com maior aumento no número de mortes em relação ao período pré-pandemia, 39% a mais,
foram os trabalhadores na agricultura e na indústria de alimentos, seguidos pelo setor de transportes e logística com 28%, enquanto trabalhadores em serviços não essenciais, o aumento do número de mortes foi de 11%. A África do Sul vai doar à União Africana 1,5 milhão de doses da vacina da Universidade de Oxford do laboratório AstraZeneca, pouco eficaz no combate à variante sul-africana do coronavírus. Outros países do continente estão enfrentando o vírus original. Os médicos e os funcionários de saúde da linha de frente estão morrendo na África por falta de equipamentos de proteção e agora também de vacinas. O total de doses de vacinas aplicadas no mundo se aproxima de 200 milhões, sendo 58 milhões nos Estados Unidos, 44 milhões na China, 25 milhões na União Europeia, 18 milhões no Reino Unido e 5 milhões e 600 mil no Brasil. Nesta quinta-feira foram notificadas mais 1.432 mortes e 49.358 casos novos de Covid-19 no Brasil. O país chegou a 10 milhões e 28 mil casos confirmados e 243.610 mortes. A média diária de mortes dos últimos 7 dias ficou em 1.030, é estável há 29 dias, é estável acima de 1.000 mortes por dia. É uma tragédia. Todos os dias, como se caíssem vários aviões. No mundo inteiro, o total de casos confirmados passou de 110 milhões, com 2.411.582 mortes. Mais de 85 milhões de pacientes recuperaram, 22 milhões e meio apresentam sintomas leves e 95 mil estão em estado grave. Nos Estados Unidos, onde o contágio está em declínio, a média diária de mortes nos últimos 7 dias está em 2.607 e o número de casos novos em 78.552. Os Estados Unidos se aproximam de 27 milhões e 900 mil casos confirmados, com mais de 493 mil mortes. Os trabalhadores demitidos entraram com mais 866 mil pedidos de seguro-desemprego na semana passada nos Estados Unidos. Na semana anterior foram 833 mil demissões. Está muito abaixo do pico de 6 milhões e 867 mil demissões numa semana no fim de março, mas acima do nível de todas as crises anteriores. O pico pré-pandemia era 695 mil empregos perdidos numa semana. A vice-presidente Kamala Harris considera uma emergência nacional a demissão de 2,5 milhões de mulheres que deixaram o mercado de trabalho durante a pandemia. Na maior queda desde a Segunda Guerra Mundial, a expectativa de vida nos Estados Unidos caiu em um ano para 77 anos e 9 meses. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros se tiver de sair à rua. E muito obrigado pela sua atenção.